Olá, este é o Painelcast, o podcast da AEARP. Eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo. E eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil. Hoje recebemos o engenheiro Luiz Humberto Menegutti, diretor administrativo da AEARP, como convidado da nossa bancada. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fabiola. É um prazer estar aqui com o Roberto para a gente discutir um pouquinho sobre vinhos. Um excelente assunto para a gente tratar hoje. O tema desse último episódio, como o Meneguzzi acabou de informar, nós vamos falar um pouco sobre vinho, sobre uvas, e é o último episódio dessa temporada, então espero que vocês gostem muito. É oportuno por dois motivos. Primeiro, pelo fato da bebida. Alguns derivados dela e ela própria são muito usados agora nessa época de final de ano. E segundo, por causa da reportagem da Painel, que está numa das finalistas do prêmio ABAG Jornalista José Hamilton Ribeiro, neste ano de 2023. A Daniela deve estar pulando lá no fundo. Só um pouco feliz, só. Ela já queria celebrar achando que tinha ganhado, mas ainda calma, que Calma, quando o Daniela. episódio sair, a gente deve saber quem foi o finalista, quem ganhou. O nosso convidado hoje, super especialista nesse tema, é o Roberto Lorenzato. Foi ele que criou a primeira vinícola da nossa região, a Marquese de Ivrea. Seja muito bem-vindo ao Painelcast. Obrigado, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, né? Uma honra e estou à disposição para a gente bater um papo gostoso, descontraído sobre o maravilhoso mundo dos vinhos. Combinado. Quer começar, Fabiola? Eu quero. Eu acho muito interessante a questão dos vinhos e tudo mais, mas eu já vou começar com uma pergunta que para mim foi um pouco, como eu posso dizer? Fiquei curiosa em saber por que todo mundo liga o vinho a temperaturas frias? Que só pode ter em temperaturas frias, é um mito, não é? Aqui tem Ribeirão, né? Então já mostra aí que é um mito. É meio que por uma inocência, para não dizer ignorância, porque os produtores de vinho aqui da América do Sul são no sul do Brasil e na Argentina e no Chile, que coincidentemente são países que faz mais frio. Mas isso é um mito, porque na Itália, a uva, quando você colhe a uva na Itália, no Mediterrâneo, na Europa, você colhe no verão. E não me parece que em Ribeirão Preto faz 50 graus de calor. Na Itália faz. Esses dias tem feito. Na Espanha faz 50 graus. No Portugal faz 50 graus, não sensação térmica, de calor. E estão colhendo uva com 40, 50 graus de temperatura. Né? Então, isso é um mito. E muita fotografia com a Cordilheira dos Andes no fundo, em Mendonça. Né? Então, as pessoas criaram esse estigma. A uva odeia neve e frio. A uva gosta de sol, seco e noites frescas. Sim, então tem o mesmo perigo que o café, né? Que você tem que fazer uma névoa, alguma coisa para evitar uma geada, uma temperatura muito baixa, que pode realmente danificar a parreira. Exatamente. E mesmo porque no Brasil já tem o histórico de produção de vinhos no Vale do São Francisco, né? Isso. Que é uma região bem quente e não tem nada de neve ou noites muito frias, né? Mas o vinho produzido em regiões quentes, ele perde para o vinho produzido em regiões frias ou não? Existe um fator interessante, né, de agronomia. A planta, quando ela faz a fotossíntese, né, no caso da uva, ela precisa de noites frias para a planta não estressar, gastar energia para guardar, para poder fazer o álcool desses açúcares que ela acumula. Então, tendo a noite fria, o baguinho da uva estando cheio, ele mantém mais açúcares ali. Então vai dar uma uva mais doce. A uva tendo mais açúcar na fermentação, ela vai produzir, esse açúcar transforma em álcool. Então para fazer vinhos, grandes vinhos, que são vinhos com 13, 14, 15% de álcool, a região de Ribeirão Preto, a minha opinião, é uma das melhores do mundo. Até aquela nomenclatura de Califórnia brasileira, realmente aqui a amplitude térmica é maior que a Califórnia dos Estados Unidos. É maior que na Europa, é uma coisa impressionante porque nós temos dias quentes, 25, 30 graus, noites com 10 graus, obviamente chega a 0, a 5, a 3, porque o pessoal fala, mas Ribeirão é muito quente em São Paulo, mas pega as mínimas de Ribeirão, são mais frias que as de São Paulo. O clima é seco, né? Essa é a diferença de temperatura. Nós temos as mais altas e nós também temos as mais baixas, né? Por exemplo, o Uberaba já fez ano passado 1 grau negativo, né? Retrasado 1,5 graus. Não é? Só que não fica o dia inteiro, como na Europa, 1,5 graus negativo. Né? Lá esquenta. Aqui no Brasil esquenta na hora do almoço, por volta do meio-dia. Né? E a terra roxa, que é a nossa região aqui, ela favorece essa cultura. Porque acho que em quase nenhum outro lugar do mundo, Mendoza tem uma terra muito rica
para a produção, acho que de qualquer coisa que se tenta produzir lá em Mendoza, o vinho foi uma delas, né? Mas a terra nossa aqui é diferente, é a terra roxa, que é considerada uma dos melhores solos do mundo, né? Então, eu gosto muito. Ontem nós tivemos com eu, Luiz Biagi, na Vinícola Guaspari, que é a mais premiada do Brasil, uma vinícola paulista. Nós estamos lançando a Wines of São Paulo, que é para poder diferenciar o vinho de São Paulo do vinho que foi feito pelo pessoal de outros estados, principalmente do sul do Brasil. Com todos os erros históricos e problemas recentes que eles cometeram, nós não podemos herdar esse passivo, né, de técnica. Então, nós somos novos, começamos há pouco tempo, há 20 anos, né, por aí, daqui 17, 20 anos. Então, nós queremos ter uma vida nova, com tecnologia, porque nós somos empresários. A formação nossa é diferente, né? Mas voltando à questão do solo que você perguntou, a pessoa fala Serra Gaúcha, né? O buraco em Ribeirão Preto, a 600 metros, é mais alto que a Serra Gaúcha. Sim, lá está na faixa de 800 metros também, né? De altitude. Não, 600. Bento Gonçalves está 600. Né? Aqui em Cravinhos está 900 metros. Aqui em Bonfim Paulista, 800 metros. Mas o solo nosso é diferente do da Serra Gaúcha. Aqui, então, nós estamos numa montanha mais alta que a Serra Gaúcha. Olha que chique. O pessoal que está assistindo, vocês perceberam que nós estamos numa montanha? Ninguém sabe que nós estamos numa montanha. E chama-se, olha que bacana, Cuestas Paulistas. É um elevado rochoso que nasce na região de Ituverava Franca, passa aqui por Ribeirão e vai até Botucatu. É uma montanha de basalto, uma montanha tão antiga que ela gasta, ela já tem um altopiano, um altoplano em cima, que são essas coxilhadas que a gente vê na Anhanguera, vai e desce, vai e desce, vai e desce. Então, esse solo é riquíssimo em basalto, né? Que é forte, tem conteúdo de ferro, que é excepcional para vinhos de guarda, para vinhos tinto. Quer dizer, nós temos a sorte de ter um solo fantástico nessa região toda aqui da Alta Mogiana. Agora, me responda uma coisa, Roberto. Como a Fabiola falou, o que é verdade e o que é mito? Eu ouvi de um conhecedor de vinho há muito tempo atrás, de que quanto mais velho é a parreira, mais qualidade ela produz. Isso é verdade ou é mito? É mito. É mito. É mito. Vamos lá, um atleta mais jovem, ele tem quem que você colocar para fazer uma competição de ciclismo, né? Ou de corrida, quem tem mais fôlego, o jovem ou o mais velho? Não, sem dúvida o jovem. Então, outro mito, né? Que a terra tem que ter pedra, né? Cascalhada pobre, né? Assim, porque você vê naquelas regiões da Itália, Portugal, é um solo mais pobre e ribanceira. Mais ribanceira. Aí eu pergunto para vocês aqui, vocês têm filhos aqui? Sim. Sim. Você daria para o seu filho um leite tipo A ou um leite tipo C? Um leite tipo A. Então a terra de Ribeirão Preto é o leite tipo A. E a nossa água do aquífero Guarani? É água mineral. Isso aqui é uma loucura, isso aqui é um paraíso. Então nós estamos incomodando muito, né, que devia ficar feliz, né, a concorrência, porque aqui é um lugar de grande agricultura. Mas por que nunca plantou uva aqui antes? Não é isso? Quem te disse? Foi cultura, né, na verdade. Sempre teve. É o seguinte, ó. Os portugueses que vieram colonizar aqui a região de Ribeirão Preto, a maior parte vieram de Minas e do Rio de Janeiro. Vocês sabiam disso? Não. Minas, que foram os entrantes, os bandeirantes, né, que vinham até procurar ouro aqui depois de Ouro Preto. E foi nessa que veio o pai do Santos Dumont. O Henrique Dumont veio para Dumont, aqui do lado, em Ribeirão Preto, e montou uma fazenda de café, que hoje até é da família nossa, uma parte dela. E o filho dele estudou aqui em Ribeirão Preto e foi estudar na França. E o Henrique Dumont era engenheiro formado em Paris. Olha o nível de imigração que nós tivemos aqui. Um outro médico que veio para cá, cientista, é o Luiz Pereira Barreto. Ele é formado em Bruxelas, na Bélgica, veio para Ribeirão Preto em 1876 e desenvolveu aqui em Cravinhos, na fazenda do Luiz Biagi, o café Bourbon. Foi o maior viveiro laboratório que desenvolveu o café que deu essa riqueza para Ribeirão Preto, que projetou Ribeirão Preto no mundo inteiro até hoje, né? E deu status de capital, porque Ribeirão Preto é uma capital do Brasil do agronegócio, né? E, então essa imigração foi forte e esse Pereira Barreto, junto com a família Prado, trouxeram os italianos para cá. Então quando vieram os italianos para cá, eles também trouxeram as tecnologias que eles tinham da Itália, do Vale do Pó, do norte da Itália, que era a produção de uva, criação de porcos, galinhas, fazer o salame, isso tudo era feito aqui. Mas antes dos italianos chegarem, o senhor de escravos que estava aqui, o fazendeiro, ele não tomava cachaça. Cachaça é aguardente que pinga nas costas do escravo. Ele tomava o quê? Vinho moscatel que o padre fazia na missa. Porque onde teve missa, sempre teve pão e vinho. Tá? Então, toda a paróquia tinha um pé de uva no fundo, aqui na região,
e se fazia vinho. Tem relatos de 1875, 76, 86 de produção de vinho em Ribeirão Preto, em Dumont, em Cravinhos, em Batatais. É fantástico isso, Pelas né? paróquias. E era aquela produção caseira Caseira, mesmo. uvas que trouxeram da Itália, né? A Moscatel até veio de Portugal, que os portugueses trouxeram, que é uma uva italiana também. Mas depois eles trouxeram outras mudas de uvas, né? Era caseira. Por que que não virou uma potência no vinho? Porque é uma agricultura pobre, de subsistência. Em pequenas propriedades, o agricultor tem que ter o quê? O vinho para tomar a água potável, né? Substituir a água potável, a galinha e o porco. Aqui que é essa potência, que é essa pujança do café. Quem que tinha tempo de ficar podando uva? Era um trabalho 10... Porque a uva é muito similar ao café, mas é 10 vezes o manejo, o trabalho, entendeu? Você tem que ter uma mão de obra muito qualificada para fazer o manejo. Dá muito trabalho e Então. dá pouca produção, pouca renda, perto do que dava o café. O investimento é alto também. É, isso. Então o que eles fizeram? Era mais fácil você importar. Entendeu? Porque, por exemplo, a família Junqueira tinha 3 mil hectares. Se ele tiver 3 mil hectares de uva, ele quebra o sistema mundial de vinho. Um produtor só, entendeu? Então, E mesmo porque naquela época o consumo do vinho também era muito baixo aqui no Brasil, né? não era. Na colônia bebia-se Sim, muito vinho. na colônia, mas se você pegar O mercado população, era de uma forma pequeno. geral, era um mercado pequeno. Hoje o mercado é grande e o Brasil, vou dar uma dica aqui, né? É o maior mercado de vinhos importados do mundo. É uma vergonha isso, tá? Até vou usar os arquitetos, os engenheiros. Outro dia eu fui num restaurante aqui em Ribeirão, lindo. Não vou falar o nome, mas assim, achei super bonito. Comida bacana. Peguei o menu, a carta de vinhos. Eu falei, pô, eu tô no Paraguai? Por que no Paraguai, Beto? Só tem vinho argentino e chileno. Eu chamei lá o gerente da loja e falei assim, por favor, quem que é o argentino que fez esse prédio lindo aqui? Vou contratar. Quem que é o arquiteto? Não, é fulano aqui de Ribeirão Preto. Que traço lindo arquitetônico. E esse pessoal chique, que estava meio frio, chique, tem um pessoal meio loiro, né? São de Buenos Aires? Não, a gente daqui de Ribeirão, né? Eu falei, então, comendo, e tá pagando em peso ou em real? Ah, em real. Mas por que tá tomando vinho, né? Não tem vinho brasileiro aqui. Vocês têm vergonha? Quer dizer, o povo é bonito, a comida é bonita, o prédio é bonito. Por que nós vamos dar dinheiro pro vinho dos outros? Né? E eu brinco, vou além, eu quero até polemizar. Vinho é contrabandeado. Roberto, Do Paraguai. Grande parte, salvo exceções, é contrabando. me responde uma outra questão também relacionada a esse consumo, baixo consumo do vinho nacional em relação ao vinho importado. Eu tenho um amigo que me disse que o produtor de vinho brasileiro é um herói, porque com a carga tributária que ele tem, ele não consegue competir com o vinho importado, que a carga tributária do vinho importado é muito menor do que o vinho nacional. Isso é mito ou verdade? É mito e é verdade. Porque assim, ó, a Itália também tem uma das maiores cargas, um exemplo, vamos falar da Itália, do mundo. Itália, né, França. O problema é o seguinte, que a quantidade de produção de uva que eles têm é tão grande que vira commodity. Então, vocês estão bebendo aí vinho importado da Itália, por você, que custa €1 com garrafa e rolha. E aquela gradinha. Como? Exato. Nós estamos tomando o refúgio do refúgio batizado na Itália. Inclusive o governo italiano, eu fui deputado na Itália, está apavorado, porque o Made in Italy, a maior marca da Itália não é a Ferrari, é a Bugatti, é o Made in Italy. Estão exportando porcariada para o mundo. Vinho de baixa qualidade, azeite falsificado. Então esses intermediários são os desconstrói o trabalho de muita gente. Aí ontem, nessa reunião com o secretário de Estado, eu falei assim para o pessoal, nós temos 2 inimigos aqui. Quem fez vinho mal feito, no mundo do vinho, e o importador, que fala mal do vinho brasileiro, para poder vender o vinho, refúgio que ele traz da Europa para os inocentes brasileiros. Ele traz o vinho barato lá, né? Vinho. De 1 a 5 euros, na sua grande maioria. Agora, uma pessoa como você, um engenheiro na Itália, não toma vinho de 5 euros. Desafio. Ele tem vergonha de chegar no restaurante e pedir um vinho de 5 euros. Ele pede um vinho de 15, de 20 euros. Na casa dele, ele vai tomar um vinho de 10 euros porque o tio produz. Né? Outra coisa fantástica, né? Vamos falar um pouco mais de Europa. Você vai para Évora, na Itália, em Portugal. Chega em Évora, chega no restaurante, vai comer um porco preto lá e pede o quê? Me dá um vinho chileno. Você leva uma tapaça na fuça. Né? Como que você vai tomar? Então me dá um espanhol. Não, você está ficando louco? O vinho é local. Mas isso é muito comum. Se você entrar num supermercado chileno,
você só vai ver vinho chileno. Isso. Você não vê vinho argentino, não vê vinho francês. Verdade. Se você entrar no supermercado da Argentina, você só vê vinho argentino. Você não vê vinho de outra procedência. Aqui, se você entrar no mercado brasileiro, de vez em quando você encontra um vinho brasileiro. De vez em quando. Você encontra Mas- acho que de todas as procedências, menos o vinho brasileiro. Mas é a tal da síndrome do cachorro vira-lata, né? Que a gente nunca dá A valor no novela que é da nosso. Globo passou por 20 anos, que era chique, agora Menezes para Paris, para Suíça, para Itália. Isso não é chique. Então, você não vai conseguir tomar vinho francês na Itália. A Itália odeia a França odeia a Itália. Sim, Quer dizer, e vamos lá, mas não temos vinhos bons no Brasil. Quem falou? temos. Nós temos vinhos premiados e nós tivemos a Inclusive, honra. o nosso frisante é considerado um dos melhores do mundo, né? Isso. E nós tivemos, não sei se vocês sabem, a Vinícola Marquês de Vega ganhou medalha de bronze em Londres, no Decanter, que não tem maracutaia, que também é fácil ganhar concurso. Todo mundo é amigo, né? Você é amigo Lógico. do fiscal, do jogador. Lá não produz uva. Então lá realmente é internacional e é sério. Nós ganhamos com 18.500 rótulos de 47 países medalha de bronze, num vinho branco. Que é uma honra. E é uma honra. Foi o primeiro vinho que eu mandei. Eu nem mandei meu tinto, porque eu falei, manda um aqui pra gente ver como é que vai ser. E deu certo. Quer dizer, nós temos um valor. São Paulo, vou falar para vocês paulistas, tem mais medalha de ouro na Decanter, com 20 anos de vitivinicultura top, do que o Rio Grande do Sul com 100 anos de vitivinicultura. Eles ganharam o primeiro ouro deles agora esse ano. Nós já tínhamos 2. E o que você acha que está sendo não divulgado? Falta um marketing para mostrar para o brasileiro que o vinho da gente também é bom? Qual que está sendo o É erro? para ser super sincero? Sincero. Temos 2 perfis de produtores de vinho. O camponês da parte sul do país, que são pequenos proprietários. Por exemplo, tem cooperativa, sem citar nome, que tem 2.000 fornecedores de uva. Como é que chega essa uva lá? Cada uma de um jeito, Cada um de um jeito. cada um de um brix, de uma cor de uva, do tempo, Já suja, fermentada, né? fermentado. Quer dizer, e o de São Paulo, do Sudeste brasileiro, ele é empresário. Ele vê de uma forma diferenciada a situação. Lá no Sul, a esposa, ela faz o café, ela limpa a casa, faz o café da manhã, ela limpa a fábrica, ela limpa a loja, ela vende, quer dizer, é uma outra pegada. Não desmerecendo ninguém, o Lógico. trabalho é nobre para todo mundo. Mas assim, eu tive contato com o pessoal do Sul, eles mandavam os filhos estudar em Mendonça, porque é mais barata a passagem com a Gol de Porto Alegre. Então, por que não mandou estudar na França, na Espanha, na Itália? Entendeu? Então, é o perfil do investidor. Então, no estado de São Paulo hoje, eu tive ontem a inspeção no Pinhal, tem 35 vinícolas em formação numa cidade. Você já imaginou? Vai passar a perna no sentido de empreendedorismo de Bento Gonçalves. É uma questão de 10, 15 anos. A região de Ribeirão Preto tem já 4 vinícolas, uma em Franca, nós somos o pioneiro aqui em Ribeirão Preto e em Cravinhos. E são empresários, quer dizer, eu já falei ontem, nós vamos triplicar nós temos 60 hectares já plantados na região. Pensa bem, não é pouco. Para um início muito recente. É fantástico. Para a gente dobrar, triplicar, aí eu brinquei ontem, né? Eu tinha uma mesa com empresários, um empresário aqui na mesa tem 1.000 hectares para plantar amanhã. Quer dizer, desequilibra o mercado, entendeu não? Então, acho que vocês, paulistas, brasileiros, têm que ter orgulho no nosso Brasil, nas nossas coisas, porque se é boa a associação, se o engenheiro é bom, né? Se o arquiteto é bom, o vinho também é bom. Né? Então, nós não temos que ter esse complexo de achar que o de lá é melhor. E o pessoal que eu recebo bastante turista até de fora, né, ficam impressionados. Até publico nas minhas redes, né, o depoimento deles. Eu não imaginava, né? Porque o brasileiro tem um defeito, ele fala mal do Brasil. A Itália é dificílimo. A Itália é difícil. A síndrome do cachorro vira-lata. Não tem o que fazer, não tem o que falar. A Itália é um país dificílimo, burocrático, mas os italianos não falam mal. Os portugueses não falam mal de Portugal. Agora o brasileiro tem coragem de falar mal do Brasil. Achar que tudo que é importado é melhor do que o nosso. E não é. O jeitinho brasileiro, não é um inferno? Da onde que veio? Da Itália. Não é de Portugal. Né? Roberto, tem uma pergunta. Voltando um pouco para o mundo da uva. O que muda na parte agronômica, na produção, comparado o nosso com o Sul e talvez com a Itália? Eu sei que tem o lance da poda, que ajudou bastante a produção de vinho aqui na região, para a gente conseguir colher na época certa, né, que seria o nosso inverno.
Tem mais alguma técnica? O que foi implantado na cultura para ajudar? Então, aqui na região sudeste, quando eu fiz a minha produção, há 17 anos atrás, eu não peguei técnica nenhuma. Eu vi a minha paineira rosa, estava florida, e pensei, bom, agora então aqui está começando a primavera, está florindo, né? E era outono. Outono, quer dizer, eu vi, podei e brotou e deu. Colhi em pleno inverno, né? Então, eu acho assim, depois tem gente que diz que inventou a dupla poda, né? Isso é uma pesquisa antiga do IAC, da Exalc aqui em São Paulo, que você consegue fazer 2 produções por ano. O Brasil não consegue fazer 2 safras por ano. Uhum. O pessoal de outras regiões fala assim, não pode, tá? Porque estão com medo, porque onde tem muita montanha, igual o Bento Gonçalves, igual o São Roque e a Serra da Mantiqueira em Minas, lá faz frio. Aqui faz frio moderado, só de noite. Então nós podemos fazer as 2 safras por ano, se a gente quiser aqui. Com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade. Engraçado. A do verão, chove bastante no sul, aqui, então a uva não atinge o Brix perfeito. Mas para fazer uva, para fazer espumante, tipo assim, quando a uva não é boa, né, não atinge o Brix, você faz o que? Espumante. A champanhe na França não é bom, é lugar péssimo para fazer vinho. É bom fazer champanhe. Entendeu? Porque a uva não tem aquele teor alcoólico, que é 9, 10 graus, entendeu? De álcool. É interessante que você estava falando sobre isso e eu lembrei de uma visita minha que eu fiz a um vinhedo em Pirenópolis, em Goiás. E lá a pessoa que estava apresentando comentou que lá como é uma temperatura mais quente e parece que a uva tem que florescer, ela precisa dessa baixa temperatura para ela começar a florescer. Essa temperatura que você falou que geralmente temos durante a noite. Lá eles aplicam hormônio na planta para enganar. Eu não sei se... Eu vou falar com as palavras que eu entendo, o Dormex. Isso, para enganar ela, para ela entender Despertar. que tá frio, né? E assim ela poder florescer. Esses hormônios, eles chegam no consumidor final, no humano, ou dali mesmo? Porque eu fiquei assim, eu falei, gente, por que uma planta que às vezes você tá aplicando hormônio para enganar... o vinho dela concorre com um vinho que veio, tipo, natural. Essa não técnica sei. é aplicada nas macieiras, não é? No mundo inteiro. Mas eu fiquei impressionada, porque eu não imaginava. Foi uma coisa Não é bem um hormônio, é uma toxina. Ah. Né? É uma toxina, nem vou falar o que é assusta o nome. Não me lembro, também não quero falar besteira. Mas é uma toxina. Na verdade é o seguinte, no Brasil o pessoal passa para garantir uma brotação uniforme. Quando a gente erra e não passa, brota igual também. Até aqui tem isso, entendeu? Então, já tem cientistas da região, nós temos empresas fantásticas aqui de biotecnologia, inclusive, posso citar, né, a Vitia, seja aqui da Barra, é um polo, acho que é líder da América Latina de biológicos, e já estão começando a estudar também alternativas para essa questão. O Brasil vai dar aula em qualquer negócio, quer dizer, aqui tudo dá, né? Pedro Vaz de Caminha já falou, aqui tudo dá certo. Eu estava lembrando disso agora. Agora, uma pergunta. Todo mundo não quer ser o pioneiro porque é um investimento pesado, é um risco que você corre, depende de muita perseverança para você chegar naquele ponto. Aí, a hora que você consegue atingir o sucesso, fatalmente você estimula outras pessoas, e aqui em Ribeirão Preto começou contigo, na região, que foi pioneiro, né? Sim. Acho que ninguém acreditava que seria possível. Você foi um pioneiro, mostrou que deu certo. Hoje nós já temos outros investidores aplicando nas vinícolas, né? Você acha que num espaço de mais 20, 30 anos virão outros para cá, e isso daqui tem um potencial para ser transformado numa região vinícola? Muita. Logo no começo, eu sempre falei para o pessoal, né? Nós somos também ligados ao agro, à cana, que a sede da fazenda está abandonada, né? Então o pessoal planta cana e tem lá 3 hectares de jardim parado. Se fosse na Itália, estaria plantado uva, fruta, produzindo. Então, aí o filho desse agricultor, ele arrenda a fazenda para a usina e vai ter que trabalhar como agrônomo lá na Bahia, porque aqui não tem trabalho, não é isso? Então, esse tipo de agricultura de alto valor agregado é fundamental para desenvolver a nossa região. Uma alternativa eficaz porque você fixa a família no território. Você tem um altíssimo... Você planta... Por exemplo, nós plantamos a uva, nós produzimos o vinho, nós produzimos a grapa, que é um subproduto, nós produzimos o enoturismo, né?
A gente vende fotografia. O pessoal faz foto do vinhedo, Isso. né? E então Toda a parte arquitetônica a também, parte você desenvolve arquitetônica, tudo. a tecnologia de irrigação, engenharia, quer dizer, é um altíssimo valor agregado. E não tenha dúvida, porque, um exemplo, a vinícola chilena, chama Vicky, vai montar uma vinícola em Araçoiaba da Serra, que é perto de Sorocaba, com hotel 5 estrelas, com vinícola. Por quê? Porque o maior público lá no Chile, quem são? Os Os brasileiros. brasileirinhos, que têm vergonha de tomar vinho brasileiro. E aí os inteligentinhos chileninhos, que eu falo paraguaios, né? Eles estão vindo aqui botar dinheirinho aqui para pegar o filhote aqui. A vinícola Cartucha, que é uma ícone em Portugal, ganhou melhor vinícola da Europa. Parabéns. Quem que votou? Brasileiro. 65% dos clientes lá em Évora, de onde que vem? Brasil. Estado de São Paulo. Montaltino, Brunello na Itália, né? Vocês já foram lá ou não? Não. Vão lá. Só tem brasileiro. Então, porque eu tomei um Brunello, que eu fui não sei aonde. Quer dizer, nós temos uma vontade de tomar vinho, de aprender imenso. E agora que estão chegando esses investidores, vai difundir cada vez mais. Então, tipo assim, eu já estou há 17 anos, eu fui o pioneiro, eu paguei um preço caro, sozinho, no meio do canavial. Tem que formar mão de obra. O pessoal me boicotou tecnologicamente, com medo. Acharam que não ia dar certo. Né? Tem que formar a mão de obra. Formar a mão de obra, que não tem. Em todos os setores, né? Não tem. Então, foi um desafio grande. Só que agora, os meus amigos já conheceram a vinícola. Quem vai, gosta e fica, fideliza. Os amigos da outra vinícola também vai abrindo. Então, se tiver 100 vinícolas, a força de pressão em cima do mercado, sobre 100, vai colocar esses vinhos no mercado e nós vamos tirar o espaço do vinho do Paraguai. Vinho do Paraguai é o vinho chileno e o vinho argentino. Tomara, tomara. Entendeu? Pessoal, antes da gente continuar, eu quero fazer um convite. Que tal começar o ano de 2024 muito bem informado? Essa temporada do Painelcast está chegando ao fim e você pode maratonar. Fabiola, indica aí 2 episódios que para você foram imperdíveis. Sou suspeita, né, Bruno? Eu gosto de tudo. Eu começo a... Você faz parte deles, aí não Faço vale, né? parte deles e ainda eu trago os assuntos pra cá, pesquiso e falo, esse assunto, Dani, por que a gente não faz um podcast sobre assuntos? Mas os meus favoritos são os que eu trabalho diretamente, né? Porque é os Claro, assuntos que eu entendo mais. Eu gosto muito do episódio que tivemos do Grapuabe. Gosto muito do episódio que tivemos sobre a lei de uso e parcelamento do solo aqui em Ribeirão e da arquitetura na Itália. Também tivemos um episódio sobre a arquitetura da Itália. O Menegus também gosta de um, né? Eu assisti vários, e um dos que me chamou bastante atenção foi a entrevista com o Maurílio Biagi, porque ele mostrou, primeiro, o pioneirismo que teve a região também na cultura sucro-alcooleira, né? O potencial que nós temos e o quanto isso representa para a região, né? Aquilo lá me chamou bastante atenção e deu para verificar o quanto nossa região é rica e tem potencial. E vai ser uma briga agora. O vinho brigando com a indústria sucro-alcooleira. Eu acho que não vai complementar, né? Elas vão complementar. Não, é complementar porque a indústria vinícola acho que não precisa ocupar a quantidade de terra que ocupa. E uma vinícola é uma mini usina. As mesmas licenças da CETESB que tem uma usina tem que ter uma vinícola. É a mesma confusão. Mas ainda tem mais um assunto que dá pra brigar aqui em Ribeirão, o café. Aposto que o Bruno vai falar do episódio de café. Qual que é o seu preferido? Tem mais um episódio que é o episódio com o Edgar Bressani falando sobre café. E engraçado, já foi a terra do café, depois foi a capital da cultura, a capital do agronegócio, e o agronegócio agora abrindo com uma outra frente que é a indústria vinícola, né? De cultura. Continuando, Roberto. Por exemplo, achei legal a gente comentar de tudo isso, mas vamos comentar agora das nossas vinícolas. Desculpem, não quero colocar ninguém em saia justa. Mas o nosso price tag, o nosso começo de preço dos vinhos das nossas boutiques, porque a gente não está falando de uma vinícola pequena, são todas muito, muito bem construídas, com um projeto arquitetônico maravilhoso, mas a gente está falando em garrafas que vão começar em R$100 para cima. Aí é que vem a parte interessante. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu não acho justo que você paga 100 mil euros, 200 mil euros uma Ferrari lá na Itália, aqui você tem que pagar 4 milhões. Eu falo, meu amigo, a mão de obra foi paga em euro, foi tudo pago em euro. Aí chega no vinho, parece que tem essa diferença, né? O cara que trabalhou na vinícola lá recebeu em euro e esse vinho italiano consegue chegar num preço
melhor do que o vinho que foi trabalhado aqui no Brasil com a mão de obra recebendo em reais. Como é que a gente ajusta? Porque está sendo um produto muito elitizado, né? É a escala, né? O mundo tem excedente de vinho, né? E o Brasil está começando agora. Então, quando nós tivermos, eu já consegui fazer vinho abaixo de 100, tá? Estou com vinho top, né? Que está custando R$ 80 o espumante, uva Sangiovese, que só tem na Toscana aqui na região de Ribeirão. Então, assim, é a quantidade que vai fazer o preço. Né? Então, agora nós estamos começando a atingir uma curva de produção, entendeu? Essas 8 vinícolas que formam o Wines of São Paulo já está produzindo 600 mil garrafas por ano. Não é pouco. Não. São todas premiadas em Londres, também não é pouco. Então, ninguém vai poder falar, o vinho do fulano não presta. Pô, o rapaz ganhou medalha de prata em Londres e ouro na Bélgica. Quer dizer, é feio. Vai tomar vinho do Paraguai, Sim. que não tem medalhinha nenhuma, entendeu? Não? Então, eu acho que é uma questão de produto, né? Você tem uma Ferrari, você usou a Ferrari, e tem aqueles carros covers, não tem? De fibra de vidro. Você tem que ver o que você vai andar, entendeu? Então, um vinho que custa R$100 no Brasil, realmente custou R$100. Às vezes, custou um pouquinho mais. Por quê? Nós temos que aprender a gestão do campo, toda a questão enológica, agronômica, que não é fácil você fazer sem uma tradição de 300, 400 anos. Nós não temos aqui. Né? E a técnica do Sul não é a técnica daqui do Sudeste. Então, é um negócio novo. Mas esses vinhos nossos que foram premiados, agora no caso nosso, eu venderia R$150. Londres falou que tinha que custar R$350. Não fui eu que falei. O preço deveria ser R$350. E aí? Então eu desafio vocês a pegar um vinho premiado bom por €5. Não vai, com certeza. Não é? Mas uma coisa que você tem na sua vinícola lá em Ituverava, uma coisa que eu não sei se existe aqui em Ribeirão Preto ainda, ou se está bem disseminado. Toda grande vinícola na Europa, América do Sul, Argentina, Chile, você tem aquelas visitas monitoradas. E isso daí é uma excelente propaganda também, porque todo mundo gosta, né? todo mundo gosta de conhecer aquilo que está consumindo, né? E quando você leva alguém, eu, por exemplo, aquela visita que eu fiz na sua vinícola, acho que estava o 4º ou 5º ano que você estava produzindo, pô, eu achei fantástico, que era um pioneirismo bárbaro aqui na região, né? E que você estava ampliando. Eu não sei se hoje você já conseguiu chegar naquilo que você gostaria, né? Mas isso é uma coisa fantástica, porque todo mundo gosta de conhecer aquilo que está consumindo. A questão turística, né? Ela Turístico. também acrescenta. A gente trazendo uma arquitetura interessante para a vinícola, para a fazenda, né? E isso chama o turista, ele vai conhecer a história, vai entender Sim. que ali na história aquilo que é produzido é de qualidade, porque eu acho que o que falta um pouco essa questão turística aqui no Brasil, nesses pontos para divulgar mais, porque quando você, pelo menos eu, quando eu entro num lugar que eu tô lá conhecendo, que tem uma pessoa ali para me explicar como que funciona, muda meu pensamento. Às vezes eu tô achando que Com é uma certeza. coisa e é outra. Você para de ver o preço e ver o valor. Exatamente. Então, até para os arquitetos hoje, no episódio que a gente fez de café, né, Bruno? O Edgar Bressani. Ele falou da questão da arquitetura que ele acompanhou nos lugares de café do mundo inteiro, que ele visita todos os lugares. Ele falava isso no episódio, de quanto a arquitetura influenciava na questão da pessoa ir lá para tomar um café. Às vezes pagava caríssimo no café por causa da arquitetura. Não sei se vocês conhecem a vinícola do Lorenzato. Preciso. E o lugar lá é muito aconchegante, muito gostoso. Muito. Posso recomendar que vocês não vão se arrepender. A primeira Que visita técnica, Bruno, Vamos fazer pela do ano que associação. vem da associação, Mesmo, que tal tá aí, Menegus? Vamos. Ó, vamos tentar? Posso ser um guia, com Olha certeza. lá, o Menegus já tá. Não, eu tenho certeza que para mim foi uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa saber e a receptividade, saber como que era produzido, né? E a degustação no final. Então é aquela coisa, é lógico que você não vai querer comparar com as grandes vinícolas da Argentina, do Chile, porque você tem 10 anos, naquelas lá tem 200 anos, então tem muito ainda para crescer. Mas em termos de receptividade, aconchego, eu acho que não tem muito a perder, não. Com certeza.
Não, é um testemunho, né? Você vê as pessoas que chegam lá, nunca viu um pé de uva, né? Vendo, às vezes, podendo participar da colheita, ou vendo como é que funciona a poda, ela passa a fazer parte da realidade dela. Sim. Então, quando ela vai tomar um vinho, ela aprende algumas coisas. Nós temos uma degustação técnica, com o sommelier que faz a condução harmonizando, e depois nós matamos o evento com o almoço, com a bisteca alla fiorentina. Sim. Quem não gosta de carne? Maravilhoso. Ribeirão adora carne, não é? É a bisteca fiorentina aqui, que é o Não, tibone, maravilhoso. é o contrafilé e o filé mignon. Né? Então, combina muito com vinho, né? E falando em arquitetura, eu estava até comentando com o Bruno aqui antes do episódio começar, da questão de uma vinícola que eu estava estudando sobre da Argentina, porque eu comecei a estudar para vir aqui saber perguntar alguma coisa, né? E não falar besteira também. E aí me entrou uma história no meio do meu estudo sobre a vinícola Pedra Infinita, da família Zucardi, que o local aonde que eles resolveram fazer a vinícola era um local que tinha muitas pedras, por isso Pedra Infinita. Eles tiveram que tirar mais de 300 caminhões de pedras, e depois a arquitetura que eles fizeram no local foi com essas pedras. E muitas pessoas vão lá para visitar, porque tem a vista dos Andes e tudo mais. Então, hoje a arquitetura chama às vezes até mais que o próprio vinho. Fazer uma correlação, né? Não tem na Europa os chateaus, os castelos? Aqui são as fazendas históricas de café, que infelizmente muita gente derruba, né? Eu sou o maior comprador de tijolo antigo da região. Todo mundo que derruba alguma coisa, eu lamento, mas eu vou lá e compro. Porque vão enterrar, né? Para passar cana por cima. Então, nós temos uma região maravilhosa, uma montanha chamada Cuestas Paulistas. Nós temos casarões do século XIX, que são os castelos. Né? Agora estão chegando as vinícolas, né? Na Fazenda Cravinhos, uma coisa importante, ali morou o Luiz Pedro Barreto. Ele que trouxe café bourbon para Ribeirão Preto. Ele montou um laboratório em 1886 de uvas aqui em Ribeirão e mandou para Bordeaux, na França. E a França disse o seguinte, o Instituto Agronômico da França, que tivessem 6 produtores de uva, como foi o Pereira Barreto, iria criar um problema na Europa. Isso em 1886. Aí ele mudou em 87, em 88 caiu a monarquia, em 89 caiu a monarquia, ele foi ser senador de São Paulo, acabou ficando em São Paulo e tentou montar um outro vinhedo em Franco da Rocha, e não deu certo porque lá é montanha, umidade, não tem a maturação, e depois ele acabou... desistiu, né? Mas quase que foi o berço da vitivinicultura da América do Sul. Então, o primeiro tratado, vocês são engenheiros, procura lá, chama Viticulture de São Paulo, Brasil, em 1886. Eu tenho até na minha página na internet, tem a página desse livro que o Luiz Biaggi reeditou, achou essa publicação na Biblioteca Nacional. Então, aqui já foi referência para o manejo de cultivo de uvas vitiviníferas em 1886. Olha só. Agora, uma curiosidade de novo, Roberto. Eu vi, quando eu fui visitar aqui a Terras Altas, o pessoal falando com relação às uvas brancas, que aí o excesso nosso de temperatura, de sol, por ser uma uva mais frágil, não seria o ideal. Então, a gente estaria pensando mais nas vermelhas, não... Como? Se eu ganhei medalha de bronze em Londres com a minha uva branca? Entendeu? Mito. Não, aqui na região, nós vamos apanhar da concorrência, porque... Já é difícil ganhar um vinho tinto. Ganhar com uva branca, então, é impossível. Ganhamos, né? Ah, mas o teu vinho, o vinho branco teu é super alcoólico, tem muito álcool, tem muita luz, né? É vinho nobre, mas ninguém faz porque ninguém consegue fazer. Então, ter um vinho com 14,6 de álcool é um luxo para quem entende de vinho. E nós conseguimos, né? Não fizemos nada. Por exemplo, lá na Itália tem o Amarone, não é isso? Põe para secar 100 dias a uva secando para poder depois fazer o vinho chegar naquele teor de álcool. O nosso dá. Tô com vinho com 17 de álcool lá em Tuverava. Não precisa secar 100 Sem dias. precisar fazer nada. Você não pode fazer muita propaganda, porque só hora que os franceses e italianos descobrirem essa nossa região... A arrogância é tamanha que vão sempre Eles vão- falar que o deles que é o bom. É. Entendeu? Fato. Isso é fato. É. Aí a gente vai falar mal do nosso, né? Aqui também é outro fato. Aqui continua Aquele falando mal. cri. Aqui continua falando mal do... Mas eu acho que já mudou bastante, a percepção está inteligente. É importante termos mais produtores também, pessoas de bem, porque você vai conscientizando as pessoas, né? Você vai mudando o olhar, né? E a gente brinca que mudamos a paisagem. Às vezes eu estou na vinícola e falo assim, onde é que eu estou? Estou no Piemonte aqui? Aquele vinhedo, você não acredita. Em Cravinhos, está lindo. A Terras Altas fui eu que ajudei a fazer o traçado lá do vinhedo. É maravilhoso. Agora tem em Franca também, uma vinícola em Franca.
dá 1.100 metros de altitude. Olha, é um luxo isso. Quantas nós temos na nossa região no total? 4. Com essa de Franca? Tem mais uns vinhedos fazendo em Guará, tem vinhedo mais 2 em Franca. Em implantação. Implantação, Em Dumont também tem, né? Olha Então, só. quer dizer, num breve espaço de tempo, a gente deve ter aí uns 10, Vai, 12 vai triplicar, isso é exponencial, né? E uma É. pergunta que não quer calar. Qual que é o tamanho ideal para começar? Onde você acha assim, ó, comece com X hectares que em X anos você deve estar pagando o investimento? Já temos esse cálculo aqui para a região? Bom, é uma aventura bastante aventureira, né? Porque tem que saber que você gosta de trabalhar. Adoro. Tem que gostar. Primeira questão, gosta de trabalhar, né? Ama a agricultura? Tem que amar a agricultura, né? Gosta das pessoas? Porque vinho também é relacionamento, né? Depende do tamanho do bolso, do investimento que você quer fazer, né? Mas acho que tem que começar com um hectare para poder aprender e depois você ter espaço para poder ir triplicando, multiplicando isso. E se alguém quiser começar, mas não investir tanto na montagem da vinícola em si, você tem condições de processar o vinho? Então, A uva? excelente O Luiz pergunta. começou assim. A fábrica que está sendo feita pelo Luiz Biagi em Cravins vai ser uma das mais modernas do mundo. Já vou antecipar para vocês. Vai ganhar prêmio de vinícola mais bonita do mundo. O landscape que ele tem lá, a paisagem é estonteante. Vamos lá, Cravins está a 900 metros. Ele vê Serrana. O que é Serrana? Serra, né? Serrana é serra, né? E Serra Azul, não é isso? Quer dizer, nós estamos num lugar alto, gente. Ninguém percebeu isso. Então a paisagem é linda. A vinícola está lindíssimo. Equipamento de última geração. Ele vai poder receber uvas no futuro para pequenos produtores que queiram fazer pequenas parcelas de vinho. Então ele vai poder terceirizar a vinificação. Porque é muito comum nos outros países a pessoa terceiriza a produção, né? Isso. Porque a montagem da estrutura de uma vinícola não é um investimento É uma usina de pequeno. etanol. É, É uma sim. usininha, é uma mini usina. E todas as marcas, por exemplo, as da Terras Altas, o pessoal está trabalhando só com máquina importada, da França, da Itália. Isso tem um custo só de importação e de Eu imposto investi gigantesco. eu que morei fora do Brasil, eu comprei 100% brasileiro. Né? Eu acho que é difícil para mim, passei minha vida toda viajando para a Itália, você dá dinheiro para os outros. Né? Então, gente, o pai do Santos Dumont trouxe a ferrovia para Ribeirão Preto, lá não tinha ferrovia, os caras andavam a pé na Itália. Chegaram aqui da Itália, em Ribeirão Preto tinha o Teatro Carlos Gomes, na Praça 15. Né? Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, o Brasil faz a Embraer, faz a terceira indústria aérea do planeta. Não vai fazer um tanque de aço inox? Sim. Por favor, né? Temos que dar mais valor no nosso produto, né, Bruno? Precisamos. Eu acho que posso dizer assim, não vou polemizar, é até cafona você hoje não tomar vinho nacional. Aí eu concordo com uma coisa, a questão do preço. Só que um vinho de R$250 brasileiro é um vinho de R$1.000 importado. Sim. Tá? É o mesmo padrão de qualidade. Uma outra pergunta, se é mito ou se é verdade. Acho que 100% das vinícolas, elas processam a uva e o vinho em tonéis de inox. Aqueles vinhos mais classificados, os Gran Reserva, eles são envelhecidos em barris de carvalho, Isso. em tonéis de carvalho. Mas você tem vinho servido diretamente no inox ou eles têm que passar obrigatoriamente pelo carvalho? É o gosto do cliente, né? Vou polemizar mais uma vez. Por que tem a barrica de carvalho, barril de carvalho? Porque na época não tinha aquelas bombonas de plástico. Se tivesse, eles iam usar aquilo, tá, gente? Eles guardavam o vinho no recipiente que tinha. Não tinha plástico na época. Ainda bem que não tinha plástico. Nós íamos tomar vinho com gostou de plasticou. Entendeu? Então, o barrica de carvalho é um barril, um contentor, que por acaso de uma madeira que lá tem e que ficou legal. Então foi uma coincidência. Não quer dizer que com o vinho com madeiras brasileiras não fique diferente, não fique melhor. Eu prometo que eu não vou experimentar, porque também não dá para ser pioneiro em tudo também, tá? Eu não vou inventar mais a roda, cansei também. Mas o vinho, tem gente que já não gosta de vinhos com tanto toque de madeira, porque o sabor do vinho que está estocado, ele pega as características da madeira, né? Do carvalho francês, do carvalho americano. E tem gente que não gosta de madeira, gosta de vinho sem madeira. Então, tem vinhos do aço inox, né? Que você pega no barril. Tem vinho de talha, de cerâmica. Sim. Tem vinho de cimento. Sim.
Mas não vai pegar gosto de cimento, né? Então tem tudo isso, quer dizer, depende do gosto, da forma como ele é Então, quer feito. dizer, ser melhor do que Não. é mais mito do que verdade. Não, é que os vinhos que estão embarricados em barricas maravilhosas realmente são muito bons. Uhum. Então dá aquela finalização, aquela refinada fantástica. Eu gosto. Mas não tem madeira para processar tudo isso de vinho também que você produziu Então, no mundo, né? e aí o que o pessoal faz? Eles colocam lascas Não de... tinha pensado nisso. Não, Não mas tinha. tem como, O que eles fazem? Eles colocam lascas de madeira dentro dos tanques de aço inox. pra pegar o sabor. Pra pegar o E uma sabor. coisa que Ó. que é intrigante para mim nesse mundo das barricas é que você também tem diferentes níveis de torra da madeira. É. E isso para mim é horrível. Uma barrica muito torrada, você sente o gosto da fumaça. Fala, mas pra quê É, que você... Aí tem a evolução, né, de quem está acostumado a tomar vários tipos de vinho, né, mas o Brasil hoje tem uma característica de ter mais barricas francesas, né, que eu também gosto, do que a barrica americana, né, o carvalho americano. Mas já vai ter uma barrica de carvalho brasileira que vai fazer um sucesso enorme. E Portugal Essas consegue plantações. produzir. E Portugal consegue produzir tanta cortiça assim. Bom, também. só para voltar a falar em Portugal, né? Quem vai na vinícola lá em Portugal, você chega lá, a barrica é enorme, né? Jacarandá do Brasil que veio em 1700. E aí? 300 Mas, anos gente, já de barrica. Tá? Mais, né? Já Olha. estava lá com o jacarandá, né? Infelizmente, nosso episódio vai ter que chegar ao fim. A Dani já tá ali fazendo assim, gente, o tempo, porque nós temos tempo. Mas prometa que vai ter uma segunda parte. Exatamente, Mas lá em eu ia Garapava. falar sobre isso. Vamos marcar uma visita técnica lá na vinícola. Vai ser um prazer recebê-los. Ano que vem, o Meneguzzi, tá Com na sua certeza. mão. Tá na Já tá sua marcado. mão. Menegucci. É isso, por Menegucci? favor. É Menegucci. Menegucci, é italiano isso. Na verdade, só uma característica rápida. É Meneguzzi, o nome original italiano era Meneguzzi. Menegucci. Mas quando veio para cá, o ouvido dos nossos cartorários não conseguiam entender o zi. Então, conseguiam fazer o zi com CCI, Meneguzzi. Aham. E aí ficou, quer dizer, era ZZI, passou para CCI. E Que tem legal. o SS, não E é? tem gente com SSI Ah, também, trabalho com a Karina pessoal- Meneguzzi, É. com 2 S. Perfeito. Então, por isso que, né, a gente acaba Mas utilizando. tutti oriundi, né, Roberto? Gente boa, né? Mais alguma colocação, Roberto? Alguma Eu coisa? queria agradecer a oportunidade de poder divulgar o nosso vinho local. Se tiver algum engenheiro arquiteto que tiver um restaurante chique que vocês façam, dá a dica para o seu cliente, né? Porque é cafona, hein, tomar vinho do Paraguai. Concordo. Menegucci, alguma... Prazer aqui estar revendo o Roberto e realmente ansioso para a continuidade dessa reportagem, desse podcast. A segunda parte, que vai ser o ano que vem, se tudo der certo, lá em Garapava. Você que Muito não bem. é associado, associa a EARP para ir com a gente na visita técnica que o Meneguzzi vai levar. O Meneguzzi é em Ituverava. Ituverava, eu falei, agora, isso. Ituverava, desculpa. Ah, viu? Bom, pessoal, esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Você pode nos ver e ouvir no Spotify e YouTube e só ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Os links estão no @IARP e no @Painelcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Nos episódios sempre tem temas de interesses profissionais do pessoal da engenharia, arquitetura e agronomia e, não esquecendo, das geociências. Siga a gente nas redes sociais, no @IARP e no @Painelcast. E compartilhe o episódio. Conte pra gente o que você achou. Até mais! Obrigada, gente.